Olha aí, gente, só pelo volante, vocês já estão percebendo que é uma BMW. Pessoal, hoje eu tenho uma entrevista especial. Vou já aqui mostrar para vocês. Ó. Conheci uma brasileira guerreira, gente. Guerreira, que eu tenho que trazer pro canal a história dela. Bom dia! Olá, tudo bem? Tudo bem? Olha, já aqui em cima da mesa, já sei que isso aqui são ferramentas de trabalho. Uma flanela, alguma coisa ali dentro desse frasco, certo? Vidro. Vambora! Fala pessoal do canal Drake pelo Mundo, tudo bom com vocês? Depois dessa entrada, eu praticamente já lhe dei spoiler de qual profissão a Madame Larissa Leone. exerce em Portugal. Larissa Leone. Fiquei sabendo da sua história, fiquei encantado e eu falei, cara, essa é uma das brasileiras que tem que participar de uma entrevista do canal Drake pelo Mundo. Por quê? Porque meus inscritos e futuros inscritos do canal adoram ouvir história de brasileiros aguerridos, brasileiros que passaram ali altos e baixos e estão conseguindo viver na Europa. Então, depois que eu fiquei sabendo da história da Larissa, eu falei, cara, vou procurar essa mulher e vou solicitar a presença dela no canal. E aqui estamos, gente. Estou aqui em um dos apartamentos de luxo. Que, cara, que apartamento. São T2, né? São T2. Gente, eu vou mostrar aqui a vista para vocês. E como esse apartamento aqui é de uma pessoa que nem em Portugal mora, a Larissa, né, tirou ali praticamente um tempinho para fazer essa entrevista aqui comigo. E nada melhor do que uma vista dessa lindíssima do Algarve para eu entrevistá-la. Larissa, sim, primeiramente quero te agradecer por você ter aceitado o convite e não ter assim, tipo, nenhum empecilho de falar um pouco da sua história, dos seus altos e baixos, que não foram poucos baixos, né, Larissa? Mas a primeira pergunta que eu quero te perguntar é: há quanto tempo você está fora do Brasil? Fez agora dia 2, 5 anos. 5 anos. 5 anos que a gente pegou o voo e nós descemos aqui em Lisboa. Eram só eu e meu esposo, né? Éramos 2 e agora já somos 4. 4? Nossa, que maravilha, 2 hein? crianças. Que maravilha, nossa, que maravilha. Então, há 5 anos atrás, está próximo já de dar entrada na cidadania? Na verdade, a lei nova já permite, porque nós tivemos um filho originário português. Como a lei mudou agora, creio eu que por esses dias o meu esposo já deve tirar a cidadania, porque conta-se a partir do momento que pisamos em Portugal, 5 anos já se pode tirar a cidadania. Sim, na verdade vai dar entrada no processo, vai né? dar entrada no processo que dura entre 1 ano e meio e 2. Então, nossa, ainda demora um pouquinho, hein? Nossa! Vou fazer 7 anos de Portugal e ainda não vou ter cidadania. Ou vou ter, É né? um pouco burocrático. Mas o importante é que você tá legal no país, sim. Que você pode transitar por outros países, pode retornar ao Brasil. Sim. Então, isso é muito importante, você estar legal num país e saber que você tem o direito de ir e vir. Então, só por você estar legal e saber que logo, logo você, seu esposo, seus filhos têm uma cidadania e pode, sei lá, se pintar uma oportunidade em outro país também, morar em outro país, procurar trabalho como qualquer cidadão normal, isso é muito importante. Sim. Então, por mais que demore um pouquinho, dia vai vir. Vai vir. É só uma questão de tempo. Larissa, 5 anos em Portugal, com certeza já viu muita coisa sobre Portugal, já viu muitas leis mudar, já foram muitas pessoas, já passaram ali pela sua vida. Mas eu quero saber, primeiramente, o que te fez sair do Brasil e vir para Portugal? A princípio, a ideia surgiu logo após meu casamento. Fizemos 9 anos de casado. Quando eu tinha mais ou menos 2 anos, foi o que eu disse ao meu esposo: meu sonho é ser médica. Eu sou formada em administração de empresas, amo minha profissão e trabalhei sempre na área, mas eu gostaria de ser médica. Eu sabia que no Brasil nós não teríamos essa oportunidade. Então eu disse ao meu esposo: vamos tentar em Portugal? Porque eu já havia pesquisado e vi que aqui chama-se propina, né? O que se paga por ano. Seria viável, nós trabalharíamos 2 anos com esse dinheiro que nós juntaríamos, ia ser para os próximos 2 anos de faculdade, assim faríamos. E demorou um pouco de tempo para ele aceitar. Quando ele aceitou, vendemos o carro, vendemos todas as coisas da casa, eu pedi demissão do trabalho,
Compramos a passagem, nos despedimos da família, uma semana para virmos aqui, descobri que eu tava grávida. Grávida? Ai. Eu já ouvi essa história de gravidez, Ai. hein? Chegou uma pessoa aqui em Portugal que eu conheci pessoalmente, um casal, e a pessoa veio grávida de 4 ou 5 meses Foi. e nem sabia ao certo se estava grávida. Aí eu fiz um teste de farmácia, eu passei mal durante alguns dias, eu falei pra minha esposa, e agora? Ele olhou pra minha cara e falou, o que, que a gente faz? Eu falei, vamos embora. Já tava com tudo vendido, já não tinha mais um trabalho, não tinha mais a casa. Eu falei, não, vamos tentar a vida lá. E aí viemos, só que eu não tinha certeza de nada, só fiz um teste de farmácia que deu positivo, já tinha sido despedido da família, já tava tudo mais ou menos orientado. E aí teve uma família que nos recepcionou aqui. Quando chegamos aqui, a família nos acolheu, nossa, tenho muita gratidão por eles, e ficamos na casa deles 1 mês e meio, acho que foi, ou mais um bocadinho. Aí sim que eu fui saber que ele tava de 4 para 5 meses, eu acho. E pronto, tava vida normal, até então, né, eu descobri, aí começamos a fazer o pré-natal. Só que aqui no Algarve é um grande problema de casas, né, que não se acham casas. E nós precisávamos achar um lugar pra gente. Então conseguimos um apartamento que chama-se temporário. A pessoa arrenda-se de verão para as férias de verão e de inverno arrenda-se a uma pessoa só durante 5 ou 6 meses. Nós pegamos então esse arrendamento. E procurando casas que seja o ano, porque eu teria que sair no dia 31 de março. Eu teria que sair nessa data, eu não teria outra opção. E aí foi chegando perto, e olha, não tinha muito o que fazer. Achamos uma casa numa cidade aqui vizinha. Sim. A mulher falou, olha, eu quero, chama-se renda, né, o aluguel, quero 2 rendas e um calção, eu acho que era, dava mais ou menos ali 1.300 euros. Uma renda e um calção. Nós dissemos, olha, tudo bem. Pedimos dinheiro emprestado no Brasil, porque nós não tínhamos, né, quando a gente chega aqui. E eu sem trabalhar, só minha esposa trabalhando, porque eu tava grávida e não tinha possibilidade. Já tava naquele começo de pandemia, não é, e tal. Aí falamos, tudo bem. Consegui o dinheiro lá emprestado no Brasil e paguei a mulher. No dia da gente entrar, já tava ali perto daquela data. Sim. Montamos toda a casa lá, tudo certinho, o bercinho da Esther, que ela já tava pra nascer e tal. A mulher chegou na casa e falou, preciso de mais 1.300 euros. Nossa. Da onde a gente vai tirar isso? Depois de ter pago uma calção e a renda do mês? E a renda, isso. Aí ela falou, olha, eu vou precisar de mais, e aí nós não tínhamos. Sem contrato, foi? Mas Então? era sem contrato, era de boca, era o que apareceu. Aí ela falou, então vocês tiram as coisas daqui e vão embora. Só que a gente já tinha entregado o apartamento que nós estávamos. Aí arrumamos isso tudo no mesmo dia. Arrumamos um carro de um amigo emprestado, lá de um amigo nosso, um carro emprestado. Mas rapidamente, então arruma as coisas e vai embora? Arruma as coisas e vai embora, sim. Mas, Ou 1.300 ou a casa. mas você pagou uma calção e a renda do mês. Chegou no último dia do mês. Não, eu não cheguei a morar nessa casa. Eu adiantei pra ela 1.300 pra ela deixar eu colocar minhas coisas dentro da casa. Ah, ok. Aí ela deixou eu colocar as coisas dentro da casa. Quando eu ia, no primeiro dia que eu ia morar lá, ela falou 1.300. Ah, ok. Nem chegou a morar. Não, eu não cheguei. Eu só montei a casa do meu jeito. Coloquei o bercinho dela, comprei coisa, comprei coberta. Nós não tínhamos nem coberta e comprei e tal. E montei a casa. No dia de eu entrar, combinamos de entrar, acho que foi dia 5 e a Esther ia nascer dia 12. Foi isso. É mesmo? Aí no dia 5 ela falou, quero mais 1.300. E aí nós não tínhamos, né? Claro que não tínhamos, porque não era isso o combinado. Sim, mas o dinheiro que vocês avançaram, ela devolveu? Não. Como não? Primeiro, Caímos num golpe. num golpe? Mas peraí, foi tudo pelo telefone ou foi pessoalmente? Nós fomos lá ver a casa uma vez. E aí ela disse que, pronto, que precisava. Ela levou vocês até lá, abriu. abriu. Nossa, eu já vi esse tipo de golpe. Aí deixa eu te perguntar mais, eu tenho que ir a fundo nisso até para alertar outras pessoas. Ela abriu a porta do apartamento, mostrou para vocês. Montamos o apartamento, a casa era uma casa. Sim. E aí, só que ela queria depois mais. Um exemplo, ela queria mais uma renda e um calção, talvez, Sim, não sei. sim. Pra gente continuar morando lá. Sim. E depois que ela pediu mais dinheiro, que vocês não deram, até porque não tinha. Não tinha. E ela não devolveu. Não. E vocês depois foram atrás e ela não morava lá? Como é que é isso? Não, ela morava lá, trancou a porta, era tipo um acoplado de casas, eu acho, pelo que eu entendi ali. Aham.
E aí ela trancou o portão e como é que... Eu nunca mais nem fui lá. Ela me devolveu, acho que na época, 200 euros, que eu disse, olha, eu não tenho. Nossa, não mas tenho pra onde vocês... ir. Eu grávida, faltando uma semana pra ter a estéreo. Ah, também tem essa parte. Tava muito sensível, né? Porque até tava pra ter a bebê, não Faltando poderia se 7 estressar dias. muito em relação a isso. Não, a gente não voltou mais lá, né? Eu disse pro meu esposo, olha, vamos colocar na mão de Deus e pronto. Ela ficou com o nosso dinheiro na época, acho que foi isso, que ela devolveu uma parte, mas pouco também. Só que não tínhamos pra onde ir mesmo, vamos supor... Não dava que nem ela- pra brigar em relação a isso nesse Não, é momento. tudo de boca. Como é que você vai provar que você deu dinheiro pra pessoa? Como é que você vai provar que você arrendou ali? E não, ainda mais que Ainda recém-chegado, sem documento, Nossa, sem residência, né? Documentos tínhamos no nossa, brasileiros, pelo amor de Deus. Agora a lei permite, gente, façam as coisas ainda a lei naquela época, não havia essa possibilidade de tirar visto. Não tinha tanta informação como tem hoje também. Não, era de outro jeito, né? Você pedia a sua residência já estando aqui. Você chegava aqui e pedia. Uma Solicitava, manifestação né? De interesse, Fazia- tal. Agora faz-se já lá, né? Então, Sim, dá pra deu sair. uma- Brasileiro que ainda tá no Brasil, dá pra você sair com visto Dá. de trabalho pra procurar trabalho em Portugal. E não passar por isso. A partir do momento que você chegar aqui e conseguir um trabalho, com certeza logo logo você vai estar com uma residência na sua mão e você aí vai ter plenos direitos e deveres neste país que é Portugal. Para não acontecer o que aconteceu aqui com a Larissa há 5 Muito anos sabor. atrás, não tinha muitas informações, já ouvi falar desse tipo de golpe, já presenciei uma pessoa chegar aqui em Portugal, foi um Airbnb no Afronation, tinha fotos do local, tinha um endereço, tudo certinho, e na realidade a pessoa só colocou lá, acho que foi no Marketplace, tá? Marketplace, Facebook, e a pessoa inocentemente foi lá, avançou metade, 50%, quando chegou aqui nem existia, não tinha nada, não existia, a pessoa ficou na rua desesperada. Olha, mas não é só em Portugal não, hein? Suíça, França, vários países da Europa, gente, tem golpista em vários lugares do mundo, Lugar hein? do mundo. Então, cuidado com o Facebook, com o Marketplace, vá à procura de sites, né? Que a gente Sim, saiba que... sejam idôneos, né? Entendeu? Então, tipo, cuidado antes de você, não avance dinheiro nenhum. Se você ainda tá no Brasil ou em qualquer país, se você tá querendo imigrar para outro lugar, não avance dinheiro, gente. Não avance dinheiro se você não tem certeza, né? Que é uma empresa, que é uma pessoa idônea. Senão você vai cair num golpe, vai perder dinheiro, como a Larissa, esposa, perderam no passado. Eu até entendo que vocês não procuraram reaver o dinheiro naquele momento, naquela semana, naquele dia. Pô, faltava uma semana ali para você ter a sua filha, que se chama Esté, pelo que eu já ouvi aqui. Esté e Estevão. Esté e Estevão são dois, né? E era recém-chegado, então tava meio que perdido, não teve ali o apoio de uma família para segurar ali a mão, não teve apoio de amigos. Vocês chegaram aqui sem conhecer ninguém. Nós conhecemos um casal que foi quem recepcionou a gente, mas nessa altura acho que eles estavam até no Brasil. Eles foram de férias ao Brasil quando isso tudo aconteceu. Nós já não morávamos com ele. Eu acho que foi isso, mas nós tínhamos eles, né, para nos ajudar ali a tirar os primeiros documentos, porque não era via internet, tu tinha que marcar ao CEF, marcar as finanças, marcar a segurança social. Eram tão burocráticas as coisas que eu só vim ter número de segurança social quando eu tirei minha residência. 2 anos depois já tá aqui. É tipo o número, para quem tá aí do Brasil, do INSS, é um número, né? Como se fosse aqui o nosso. É um número da qual dá-se a contribuição social. Eu só fui ter isso depois que eu tive residência. Hoje em dia já é uma coisa que tiram quando chega. Sim, quando chega. Nossa, eu não sabia disso. Sério, porque era muito, muito burocrático. Então, assim, nós conhecíamos poucas pessoas, era inverno, então automaticamente não se sai muito, não se conversa muito. Meu esposo trabalhava numa empresa que também eram de romenos, então não se conversava muito porque não se falava a língua, e aí acaba se travando um pouco. E aconteceu tudo nessa altura. Nossa, né? então esse já foi o primeiro perrengue ao chegar em Portugal. Não, foi na verdade, foi o segundo. Porque o primeiro venderam um carro pra gente e venderam o carro era meia-noite que meu esposo conseguiu uma entrevista pra fazer em uma peixaria que ele ia começar às 3 horas da manhã. Só que pra ir daqui até lá, nós não tínhamos transporte, né? Se não há transporte público, gente, é muito precário. Não é que é precário de ser ruim, é precário de não ter. E aí nós fomos atrás de um carro desesperadamente e venderam um carro pra gente. Meia-noite ele foi ver o carro, era o que tinha.
Aí nós pagamos metade, acho que foi do carro. De manhã, quando fomos ver o carro não tinha nem maçaneta. Nossa. Era o que a gente tinha ali, foi tudo nosso dinheiro também ali. Aham. Isso foi logo nos dias que a gente chegou. Mas aí pronto, rodávamos com o carro, o painel era todo estragado, não tinha painel praticamente. 500 não euros foi o valor? 600 euros. 600 euros? É, 5 anos atrás era um valor significante, né? Aham. Pronto. E aí era o que a gente tinha e era o que eu disse ao Pedro, que cor que é o carro? Ele falou metade azul, metade verde. Eu tinha cor feminina. Bicolor. Era bicolor. Então, na verdade, mas o carro andava. Na chuva, eu ia para a igreja com guarda-chuva, a flauta, porque eu toco flauta na igreja, e eu ia empurrando de um lado e o Pedro empurrando do outro pra ver se pegava o carro no tranco. Então foi o segundo perrengue ao chegar em Portugal. E o terceiro perrengue foi consequência do segundo. Aonde iríamos morar? Porque quando a mulher disse tira suas coisas daqui, eu já tinha entregado o apartamento. Sim. E aí não tínhamos pra onde ir. Aí o meu esposo ficou em desespero e começou a ligar para o senhor da imobiliária, que esse apartamento, por ele ser de inverno e de verão, tem uma instituição que cuida, né? Sim. Tem uma mulher que cuida. E aí o homem ficou lá, falou, eu vou ligar para o proprietário, e falou, meu, falta uma semana para minha filha nascer, pelo amor de Deus, me ajuda. E entrou em desespero, não tínhamos para onde ir, ficamos ali acho que uma tarde ou uma noite, parados na rua esperando para ver o que ia acontecer. Se o cara deixasse a gente voltar, ok, mas se não deixasse voltar, não teríamos para onde ir. Aí depois de umas horas ele entrou em contato e falou, olha, o proprietário ficou com dó de vocês por ver a situação de vocês e tal, fica mais alguns dias, mas é só alguns dias porque ele vai vir para o apartamento. Sim. Então ele vai precisar se apropriar do apartamento. Aí conversamos com todo mundo que a gente conhecia na rua, íamos ao mercado, sabe, algum apartamento precisa sair, nisso eu tive a Esther. Só que a Esther nasceu com algum problema que a gente não sabia qual, ela gritava de dia e de noite. É aquela situação, o carro que não tinha maçaneta, a gente precisando sair do apartamento, o Pedro que trabalhava em uma empresa que às vezes pagava, às vezes não pagava. E aí falamos, não, vamos focar, o negócio tem que dar certo, não é assim também, né? Não é bagunçado assim não, vai dar certo, a gente vai conseguir. Aí o porteiro uma vez chamou o Pedro, chamava Pedro também, disse, Pedro, olha, eu vi uns caras saindo aí e eu perguntei para a proprietária se ela vai arrendar, viu, durante um mês, 2, pra vocês não ficarem na rua. E ela falou que vai arrendar o ano, só que esse apartamento, ele é de férias, mas mesmo assim a gente dá pra vocês desenrascarem. Vocês não querem? Ela só quer uma renda e o calçado, na época era 400 euros o apartamento, era uma coisa que a gente podia pagar, era um T1, mas que a gente podia pagar, na Praia da Rocha. Aí o Pedro falou, não, a gente quer, a gente tem que sair, não vai ter pra onde ir, a gente quer. Mudamos para o apartamento. Só que o apartamento, como era de verão, parte do princípio que só usa-se de verão. O quarto era todo de vidro. Nossa. Só que por ser de verão, aquela manutenção preventiva não era muito bem feito. Era um vidro, entre um vidro e outro, tinha um dedo de espaço. No inverno, nossa, era muito frio. A gente usava 3 aquecedores para conseguir aquecer o quarto. Nossa, gente, os apartamentos no Algarve, a maioria dos antigos não tem ali o aquecimento. Não tem o aquecimento central. Tipo, não tem aquecimento. Não tem aquecimento. Você tem que comprar aquecedor. E quando você usa aquecedor, a energia, o valor vai lá em cima. 3 pra ver se aquecia o quarto. Só que assim, talvez a mulher não era por maldade, mas por aquilo ser só de verão, e aqui verão é mesmo muito calor, ela nunca se deu as manutenções que deveria dar. Sim. Quando demos por conta, o esquentador é um aparelho onde esquenta-se a água e aquilo distribui-se pela casa. Tava quebrado no inverno. Nossa, mãe. 4 dias tomando banho gelado. E o fogão onde nós esquentávamos a água pra dar banho na Esther só funcionava uma boca. E era por indução. Então, enquanto esquentava a água, a gente colocava na banheira pra esquentar outra, que ela lá já tinha esfriado. Nossa! Micro-ondas, não pegava. Nossa. Aí a gente ficou nesse perrengue uns 3, 4 dias até que o irmão da igreja a gente conseguiu dar um pouco mais de amizade, mas todo mundo tem as suas prioridades, Sim. né? E aí ele falou, não, eu vou lá ver se consigo arranjar. Vocês não conseguiram arranjar, foi uma outra boca do fogão e arrumar mais ou menos o esquentador para esquentar a água. Então pronto, já tínhamos saído do zero, né? E aí ficamos ali, mais ou menos durante uns 3 ou 4 meses, até que uma irmã da igreja disse, olha, tem um T1 no Alto do Quintão, é um bairro novo, e vocês vão ser o primeiro proprietário. Eu não sei quanto ela tá pedindo, vocês não querem? Ela comprou o apartamento, mas só para arrendar. Aí a gente foi do inferno ao céu, né? Que um apartamento que tinha os vidros tudo aberto, para um que nós éramos os primeiros a usar, olha, ficou bom, era um apartamento pequeno. Aí lá que as coisas começaram a melhorar. Só que nisso tudo, o Pedro saiu dessa empresa de romenos, porque eles não pagavam direito, nós tínhamos renda a pagar. Ele ficou um tempo, trabalha para um, trabalha com o outro, pegou um trabalho com um senhor
Trabalhou um mês, 40 dias, isso é estar pequena, que só chorava, e a gente sem rede de apoio nenhuma. Nossa. Os médicos, tudo pandemia, nisso tudo foi em março, um dos últimos partos. Quem viu foi o Pedro, porque fechou maternidade, não se via mais o parto. Os caras não pagaram 1.300 euros. Foram pagar isso depois, sei lá, de 6, 7 meses. A gente entende, Que né? era a renda do... Não, o que o Pedro trabalhou, Sim. de já tava nesse novo apartamento. Eles não pagaram, porque eles também não tinham e tomaram um prejuízo, tal. Sim. Aí foi quando o Pedro conseguiu o trabalho na Euroalicerce, que era uma empresa muito grande, pagava-se menos, mas pagava certo, todos os dias primeiro ali. E aí foi se avançando ainda a pandemia, mas veja bem, já estavam as coisas começando a se encaixar. Sim. Já tínhamos um apartamento que dava pra gente usar. Sim. E também o Pedro já tinha um emprego mais ou menos estável, né? Então eu não podia... Que era nessa Euroalicerce. Que era na Euroalicerce. Já ouvi falar dessa Euroalicerce, bem hein? grande. Pois Era é. enorme, mas parece que o dono sumiu, fugiu. Eles quebraram, né? Quebraram? Quebraram. Bom, é o que, pelo menos, o que a gente sabe, Aham. né? E aí, pronto, as coisas, então, minimamente conseguíamos pagar as dívidas, né? Pagar as dívidas do mês, estar pequena ainda chorava muito, muita gente não descobria o que era, levava no médico e falava, olha, ela fica dias sem comer, eu não sei se isso é normal, ela não aceitava, tudo colocava na boca que não voltava. Sério? Aí, passado-se mais ou menos um ano que estávamos nesse apartamento, eu disse ao meu esposo, olha, se tu quiseres que cresça a família, isso tem que ser agora, porque eu quero voltar ao mercado de trabalho. Não sei se na minha área ou se em outra, mas eu não posso ficar aqui parado. Então, se quiser parar a vida de novo, que se isso seja agora. Não dá pra gente fazer isso posteriormente. Então, aí, planejamos o nosso segundo filho, que é o Estevam. Aí descobri que eu tava grávida nesse T1zinho pequenininho, ajeitadinho. Só que não cabia a gente lá, porque era muito pequenininho, porque tem uns 35 metros quadrados no máximo. Sim. Aí foi que, pronto, né, conversa com outro, olha, a família vai crescer e tal, uma irmã saiu deste T2 que nós estamos. Sim. Então, assim, as coisas parece que iam clarear, né, começaram a clarear. Então, mudamos, era uma renda da qual conseguíamos pagar, e meu esposo tinha esse emprego fixo, né, ganhava assim, não muito, mas pronto, dava pra gente se manter nisso tudo. Eu disse, amor, eu quero ver minha família, porque eles não conheciam a Estela. Aí quando vamos e se planejamos minimamente, ainda que não podíamos gastar muito, mas parcelamos passagem, tínhamos um dinheiro lá no Brasil de fundo de garantia, sei lá, disse, olha, vamos. Só chegando no Brasil, eu trabalhava lá com uma médica, a doutora Miriam Steinoff, e eu passei com ela, disse, olha, doutora, eu preciso de um norte, porque ela ainda não foi assistida, eu queria saber que essa menina não aceita comida, chora-se a noite inteira. Ela disse, olha, vamos fazer os exames. Aí me passou uma data de exames. Só que como a gente tava lá de férias, né, tínhamos que voltar porque eu tinha que voltar a trabalhar, fizemos tudo no laboratório mais caro que tinha, porque era o que tinha. Sim. Tipo, parcelamos tudo em cartão de crédito, tá? Descobrimos que ela tava com uma anemia muito grave. É mesmo? A ferritina dela tava 1 e os padrões eram mais de 10 até 100. E aí foi se passados aqueles exames, e aí levamos pra ela e falou, olha, isso é muito grave, ela não come, possivelmente o boquinho dela deve ter algum gosto, né? Por isso que ela não aceita, vamos entrar com uma medicação dose escavalar e vitaminas e tal. E aí voltamos pra cá, então, mesmo sem querer, né? Eu não queria voltar por ter a minha família lá e por saber que, assim, o medo que a gente tinha, né, disso se agravar, de eu não saber cuidar direito, ou não sei, de alguma coisa acontecer e a menina, sei lá, ter uma futura leucemia, não sei. Mas aí Deus falou que era pra gente voltar pra cá e então viemos aí, meu esposo e eu lembro que chegamos ao pé do avião. Eu disse pra ele, olha, eu estou voltando na força do ódio, porque eu queria ficar lá, por saber que aqui eu não ia ter minha família, né, aquela situação, e eu grávida já do Estevam. E nisso tudo, gente, vocês não sabem. Faltando 3 horas pra gente embarcar, descobri que eu tava com Covid e perdi mais 10 mil de passagem. Minha nossa, sério? Gente, eu tô aqui porque, tipo, a gente insiste. O lema de Portugal é os mais fortes sobrevivem realmente. Nossa, não conseguiram embarcar. Não, Covid, aí não podia embarcar. Aí depois fizemos esse teste de farmácia, que era uma das únicas farmácias que as companhias aceitavam, era um farmacêutico. Eu desesperei, o Pedro desesperou.
E aí, vou fazer o que? Eu não tinha que fazer, tinha que ficar. Só que eu não tinha sintomas, gente, depois de um dia. Acho que realmente tava com Covid, não era possível. Não sei se foi psicológico, eu não conseguia andar, começou a me dar uma falta de ar, eu passando mal. Eu falei, eu vou morrer aqui em São Paulo, meu marido precisa voltar pra lá, eu grávida, aquele desespertou. Passaram-se 10 dias, a gente comprou uma outra passagem. Imagina, já tinha a passagem, primeira passagem parcelada, os exames e remédios, que minha família super ajudou. Minha família, não tem o que dizer mesmo, eles ajudaram com medicação, eles ajudaram com exames. Porque foi tudo assim, pego de surpresa. A gente só ia lá ver família, voltar, tínhamos planejado minimamente pra isso, poderia fazer alguns bicos, né, biscados que chamam, pra poder depois rever isso, e chegamos lá, já estava um prejuízo de exames, estava um prejuízo de remédios, a gente teve que trazer remédio pra 6 meses com receita, porque não podia se entrar com aquela quantidade de remédios aqui, e ainda perdemos a passagem de volta. Aí vamos nós correr atrás da passagem de última hora. Nossa. Aí, beleza, faltando, nós íamos embarcar de manhã cedinho, no dia anterior precisava de 12 horas, faltando exatamente 12 horas, fomos fazer o teste, deu positivo de novo. Sério? Aí eu disse, não, isso tem coisa errada, isso tem coisa errada. Aí fomos em outra farmácia, eu falei, ó, sinto muito, mas isso tem coisa errada, não é possível, a gente já ficou, e eu nem saía na rua de medo e tal, fiquei isolado num quarto na casa da minha mãe, o Pedro isolado em outro, a Esther, coitada, nem saía pra ela não ser uma transmissora. Aí fomos na farmácia, realmente aquele teste tava errado, deu negativo, né? A gente não tava mais com Covid e embarcamos pra cá. Foi aí que eu disse que eu embarquei na força do ódio, porque tava tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e sabia que a gente ia chegar aqui e não ter uma previsão, né, de futuro. Aí chegamos aqui, gente, a gente não tinha carro, porque aquele carro foi pro abate. Não teve jeito, a gente vendeu ele porque tava sem maçaneta, e uma dessas vezes que a gente foi andar com o carro, antes da gente ir para o Brasil e tal, a polícia parou a gente. E estar chorando, aquele choro que, nossa, ninguém aguentava. Aí paramos o carro, a polícia pediu nosso documento, tínhamos o passaporte, meu esposo já tinha manifestação de interesse. E aí a polícia viu que não tinha maçaneta. Isso é uma coisa que... Mas ela viu a situação, assim, o cara viu a situação que a gente tava. Ele falou, olha, eu não sei o que falar pra vocês, eu tô vendo a criança aí desesperada, eu tava desesperada, já não aguentava mais ouvir Esther chorando. Faz isso agora. Resolve esse problema agora. Aí o Pedro falou, não, então vamos vender o carro, porque vamos andar a pé. Na chuva, no frio, criança chorando, desesperada. Tinha um casal de amigo nosso, que a Emiliette e o Robson, que quando precisava para ir no médico, eles levavam, um emprestavam um carro, se solidarizaram assim com a gente 100%. Quando precisava ir ao culto à noite, se estava frio, eles levavam também a gente e tal. E aí estávamos sem carro, né, nessa época. Aí os irmãos da igreja, quando voltamos do Brasil, viu na situação, eu grávida, e tudo isso aconteceu, né, a gente não estava planejando mais todos esses prejuízos. Os irmãos da igreja se juntaram e deram um carro pra gente, ser segundo dono e tal. Então, assim, começou ali a andar as coisas. Aí logo o Estevão nasceu, foi um parto muito rápido, foi aqui também na nossa cidade. Sim. E aí o Estevão nasceu ali, graças a Deus foi muito rápido. As irmãs da igreja iam lá me ajudar, porque né, eu não tinha... A igreja é sempre uma rede de apoio muito válida. Muito válida, muito grandiosa, muito... Nossa, a igreja realmente... Ajuda muito o imigrante que chega no país e não tem uma rede de apoio como família, amigos. Às vezes a igreja é a única rede de apoio que a pessoa... É bem solitário, né? Assim, bem solidário, né? A situação. E aí as irmãs iam lá me ajudar. E Esther pequena, a Esther já começou a melhorar. Já tínhamos dado aí uns 3 ou 4 meses de medicação para ela. Então começou-se a aceitar alguma comida, a reintrodução alimentar, né? Como se fosse para um bebê. Até eu lembro que mais ou menos 1 ano atrás, ela agora tá com 4 anos e meio, ela aceitou, ela pediu melancia. E aí meu esposo, nossa, a gente faltou chorar. Quando um olhou pra cara dela, ela tá pedindo melancia, uma coisa que a gente sempre tentou e nunca quis, e agora a criança pedindo, né? Isso foi demais pra gente. E aí então a gente falei, não amor, agora é a hora. E aí o Pedro pegava férias sempre em agosto. Voltando um pouco atrás, mais ou menos quando nós chegamos, uma amiga minha falou assim, vamos fazer uma limpeza de corredor aqui, os apartamentos, nós somos apartamentos, então se limpa-se o corredor, as áreas em comum. Sim. Eu disse, vamos, mas aí fizeram 5 ou 6 escolas 5 anos atrás, quando a gente chegou. E ficou-se por aí. Quando nasceu a Esther, com esse problema, não tinha com quem deixá-la, então não fui atrás. Quando o Estevão nasceu, falei, amor, eu preciso pensar já em alguma coisa para eu voltar ao mercado de trabalho.
Eu nunca empreendi, então essa possibilidade era nula. Então, a senhora que cuidava desses apartamentos aqui onde nós estamos entrou em contato com essa minha amiga, perguntando se ela não tinha interesse em fazer. Era mais ou menos ali junho, julho, porque a senhora que limpava aqui tinha outros trabalhos e nem sempre dava tempo. Ela falou que não, porque eu estava montando uma empresa que era de transfer, mas que tinha eu que já tinha ido limpar com ela, se eu não queria. Sim. E eu vi aí uma oportunidade. Eu falei, vou mudar de profissão. E aí, então, um certo, assim, eu não diria que preconceito, mas, poxa vida, eu sempre trabalhei na administrativa, sou formada, e agora vou limpar, eu sabia limpar a minha casa, mas limpar a casa dos outros aí já era diferente. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou tentar. O Estevão tinha aí uns 3 meses e eu aceitei vir aqui limpar algumas vezes. Só que eu vi nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro. Antes da gente entrar nessa visão que você teve de ganhar dinheiro, você passou por muitos, mas muitos perrengues e numa época bem sensível da sua vida, que foi ali quando você estava grávida da Esté e do Estevão. Sim. Para os brasileiros que estão hoje numa fase não tão boa em Portugal e para os brasileiros, primeiramente para os brasileiros que estão ainda no Brasil e que estão querendo sair do Brasil e vir para Portugal ou para qualquer outro país desse mundão. Por que você acha que você passou por tantos perrengues? Falta de planejamento? Dinheiro. Dinheiro primeiramente? Dinheiro, primeiramente. Porque ter tem. Você consegue, hoje eu vi um T2 por 1.300 euros, que a gente não tem dinheiro para dar 2 rendas e 3 calções. Isso poderia ter sido evitado. Eu poderia ter comprado um carro de 5.000 euros e não ter tido o problema que eu tive com o meu. Eu poderia ter arrendado já um T2, que na época era muito dinheiro, de 800, de 900. Mas como nós não tínhamos o básico, né? Tínhamos pouco. Então eu acho que assim... Mesmo vendendo tudo que tinha no Brasil, ainda era pouco para aquela época. Ainda era pouco, sim, porque pensa que temos outros custos, temos que comer enquanto não conseguimos uma casa, temos que abastecer o carro enquanto não conseguimos alguma coisa, temos que pagar alguma renda. Então não é só pensar, eu tenho um exemplo, 5.000 euros para eu arrendar alguma coisa, é muito dinheiro, mas você tem que pensar que você vai ter gastos até chegar, você tem que comprar roupa a hora que você chega aqui, porque não dá para você trazer o seu guarda-roupa todo, ainda mais se chega no inverno, se chega no verão, já são diferentes. Sim. Situações, né, previstas. Acho que se planejar primeiro, mas venha com dinheiro. A gente está falando hoje, o salário mínimo está acho que 840, eu acho. 820. 820. Pensem aí, sendo bem generosa, tá, gente? Que eu sei que é muito difícil juntar dinheiro. Pensem aí em umas 6 vezes esse valor. Pra poder se manter uns 6.000 euros, ela tá falando, em torno de 6.000 euros. Em torno de 6.000 euros, tá, gente? Pra começar a vida. Larissa, antes que alguém comente nos comentários que tem muitos brasileiros que chegam em outros países como Portugal e já vai logo comprando um carro. Gente, a realidade é quando você vai para um país como Madrid ou Portugal, país como Espanha e vai para Madrid, é uma coisa. O transporte público em Madrid é muito conectado. Se você vai para uma Suíça da vida e vai para Genebra, Lausanne ou Zurique, o transporte público é muito conectado, ou dá para você fazer quase tudo a pé nessas grandes cidades, porque tem como fazer, devido ali o transporte funcionar e ser muito conectado. A Larissa falou que comprou um carro logo que ela chegou em Portugal com o esposo, né, por 600 euros na época. Não tinha nem maçaneta porque foi meia-noite. Mas é porque ela está numa região de Portugal onde tem transporte público, mas o transporte público, quando dá ali 18, 19 horas, encerra. Quando eu vim para Portugal e precisei do transporte público, eu fui para a parada do bus, deu 6h30, deu 19 horas, deu 19h15, eu falei, cadê o bus? E aí eu fui perguntar de alguém na rua, não, o bus aqui encerra às 18 horas. Nossa, aquilo ali me deixou desnorteado. Eu saí de onde eu estava e fui para minha casa aqui em Portugal na época. Andei durante 1 hora, entendeu? Não é muito para quem é atleta, digamos assim, não é muito, mas cara, eu fiquei assim, eu saí de um país como a Suíça, onde era tudo bem conectado, e vim para um lugar onde funciona até meia-noite, 1 hora, se eu não me engano, lá na Suíça. Funcionava muito bem, e aqui você chega às 18 já não tem. Então, tipo assim, dependendo da capital do país que você vai ou a região,
o transporte público tem, mas não funciona. Então, realmente, no Algarve, dependendo aonde você mora do Algarve, ainda é muito mais essencial um transporte público. Então, tipo assim, não é porque o brasileiro já chega e tem que comprar carro para se mostrar que tá tudo bem. Não, em algumas regiões é essencial. É necessário, senão você não consegue nem sair para trabalhar. Quem tem criança, por exemplo, como é que a gente faz? Então. Meus filhos estudam a 5 km de casa. Então. Isso é longe. Como é que eu vou? Não é hipótese. Tem que então, é para deixar claro em relação que ela chegou e teve que comprar um carro, eu também. Eu na Suíça não tinha carro e nem pensava em comprar um carro, juro para você. Eu falei, nunca pensei em comprar um carro, sendo que minhas condições lá era bem melhor para eu ter um carro, mas o transporte público funcionava tão bem, era barco. Era, sério, barco para atravessar o lago, pegava barco, maravilhoso, eu adorava, era o meu transporte público favorito na Suíça, era o Bator, que era o barquinho amarelo lá. Preciso ir lá para ver. É maravilhoso, então tipo assim, tinha tudo. Quando eu cheguei no Algarve, falei, cara, tô ferrado, mano, eu já tô com as pernas secas, já as canelas já doloridas de tanto andar. Falei, vou ter que comprar um carro, fui lá e comprei o carro, entendeu? Não tem jeito, e agora eu trabalhando com isso também já... E agora o próximo país que eu, graças a Deus, né, eu já fiz o que tinha que fazer aqui em Portugal, estou almejando ir para outro país, é uma capital e lá o transporte público, nossa, é maravilhoso e dá para fazer muita coisa a pé. Então, gente, ao você pensar em sair do Brasil ou de qualquer país, lembre-se que é nas grandes capitais que você consegue ter muito mais oportunidades. É claro, se você está indo para o interior, para uma cidade pequena com menos de 600 mil habitantes ou menos de 60 mil habitantes, que é o caso aqui da cidade onde a Larissa vive, com certeza as oportunidades não são tão grandes. Mas se você tem, agarre ela, mas saiba que tem que pesquisar sobre transporte público. É essencial você saber se funciona ou não funciona. Pode até funcionar, mas pode deixar a desejar. Sim, isso. Então tá, Larissa, desculpa eu te interromper em relação a isso, mas eu tinha que deixar bem claro, porque eu consumo muitos vídeos, então é por isso que hoje eu trabalho no YouTube e eu vejo muitos brasileiros ao chegar em alguns países mostrar uma realidade que eles querem mostrar ali no Instagram ou no YouTube, mas não é a realidade por trás dos bastidores, como chegar ali nos Estados Unidos ou chegar em outro país e comprar BMW, Mercedes. A gente sabe que quando você tem uma cidadania europeia, que você consegue um emprego, dá para você fazer ali o leasing, que você às vezes nem dá uma entrada no carro, gente. Você consegue parcelar ali por 10 anos, 5 anos, infinitamente você compra um carrão e mostra ali uma realidade que, pô, você tem boletos ali por 5, 10 anos. Uma vida inteira. Uma vida inteira, mas você tá ali na sua Mercedes, na sua BMW, luxando, passando uma alusão aos brasileiros que estão no Brasil pensando em migrar. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente mostra. E também a gente entender que uma coisa, a pessoa já estar aqui há anos, e outra coisa é quem está chegando. Então... Né? Mesmo que, não sei, que a pessoa chegue aqui com 15, 20 mil euros, que quem tem isso fique no Brasil, né? Vamos deixar assim, a pessoa tem esse valor, compre alguma coisa lá e fique por lá, pela estabilidade que temos em nosso país. Mas mesmo assim é diferente, as oportunidades, ninguém te conhece, o seu network e tudo que tá para acontecer, você tá novo, mesmo que você chegue e compre à vista uma BMW, compre à vista um Tesla, compre à vista essas coisas que dão-se a entender que é um luxo. Sim. É diferente, você está chegando em um país diferente, ninguém te conhece, né? E para você manter esta vida, manter este padrão, para quem está chegando, é diferente você ver alguém que já está aqui há 10 anos, há 15 anos, a estabilidade que a pessoa tem de quem está chegando agora.